Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. A santa e gloriosa paz de Deus, me chamo irmão Narciso, vosso irmão em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui com a palavra de nosso Deus no livro de Romanos, capítulo 12, verso 16, que diz: Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Meus irmãos, lembre bem da passagem que Jesus Cristo disse aquela parábola, que ele fala sobre a semente que caiu à beira do caminho, principalmente aquela que caiu entre espinhos, que os cuidados do mundo o sufocaram e não deu, e a semente não cresceu. Ou seja, os cuidados e a ambição do mundo fez com que a palavra de Deus não germinasse no coração desta pessoa. Porque, para confundir o sucesso com excesso, nós temos que parar de confundir o sucesso com o excesso. Não sei se você já percebeu, se nós já percebemos a mutação que está acontecendo com as pessoas do mundo. Cada vez mais a sociedade está se mostrando mais ávida e vorazes em absolutamente todas as coisas. As pessoas foram infectadas desde a infância com uma mentalidade megalomaníaca, ou seja, uma mentalidade maníaca grandiosa que prega que todo indivíduo deve desejar sempre o máximo que puder para que em todas as áreas da sua vida possa viver no extremo deste mundo. Provavelmente alguém já lhe disse em algum momento para você sonhar alto, pensar grande, querer mais, ter mais ambições e pedir muito. Se olharmos a sociedade que nos cerca, veremos claramente que, para as pessoas que a compõem, ter já não é o bastante. Nos dias atuais, segundo eles, é preciso ter tudo ao extremo. Ou seja, ter dinheiro não é suficiente. Eles desejam ter dinheiro ao extremo, ao máximo que puder. Ter posses não basta. Eles desejam ter posses ao extremo. Ter fama já não os satisfaz, pois eles querem ter fama ao extremo também. Ter sonhos é para os conformados e medíocres. Eles ambicionam sonhos em extremos. Ter o bastante é para os fracassados ou derrotados. Eles almejam ter tudo ao extremo. Estas pessoas reproduzem o mesmo pensamento quando se trata de status, poder, autoridade, prazer e tantas outras coisas que o espírito do mundo diz serem imprescindíveis, ou seja, importante para a vida em nossos dias. No livro de Romanos, no capítulo 12, verso 16, ao qual já lemos, as magníficas palavras do apóstolo Paulo foi colocadas lá para nos mostrar um nível de pensamento completamente oposto a todas estas coisas que o mundo oferece, e mais elevado do que essa mentalidade mundana perniciosa. Tal versículo bíblico nos revela a verdadeira maneira com a qual Deus quer que seus filhos e seus servos se relacionem com todas as coisas que os cercam. Quando diz: Não ambicioneis coisas altas e grandes, mas acomodai-vos com as humildes. Ou seja, cristãos, todo cristão sabe que não precisam e não devem viver ou procurar viver no extremo de seus desejos, ou os desejos mundanos, nos sonhos
e ambições como os mundanos e religiosos fazem e tentam fazer todo o tempo, pois viver no extremo de seus desejos, dos seus sonhos e ambições, sejam financeiras, profissionais, físicas, mentais ou outras coisas mais, vai destruir o equilíbrio que toda vida sadia deve ter para frutificar com excelência. Além disso, vai matar toda a visão do que realmente é importante para o cultivo da plenitude material e espiritual, da mesma forma que vai roubar a liberdade espiritual, física e mental também, emocional e racional, que Cristo conquistou para todos aqueles que o conhecem, o reconhecem como único e verdadeiro Senhor. Não é à toa que há muitos hoje no mundo que vivem desequilibrado a ponto de chegar a fazer tratamento psicológico por causa de muito querer e não poder. Note que, meus irmãos, eu usei estas palavras, matar, roubar e destruir, porque estes são os únicos objetivos do espírito do mundo na vida de todas as pessoas, como está escrito: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E Deus veio, ou Jesus Cristo veio para que nós tenham vida e a tenham com abundância. Isso está no livro de João 10:10. Perceba também que ter uma vida abundante não é o mesmo que viver no extremo do acúmulo das posses, do dinheiro, dos bens, do consumo da fama, do status, da autoridade e etc. Uma vida abundante é aquela onde há equilíbrio e liberdade, de modo que as coisas que temos, assim como nossos sonhos, não nos sejam pesados, não nos aprisionem ou nos deixem presos, nem nos consumam, ou seja, nos nossos sonhos não precisam ser sonhos extremamente grandes. Na verdade, nossos sonhos, metas e desejos precisam ser nossos em primeiro lugar, porque o fato é que a maioria absoluta das pessoas está sonhando sonhos, assim como ambicionando, traçando metas e objetivos que não são realmente deles, mas foram plantados e implantados dentro deles desde cedo, tão profundamente que parecem que foram genuinamente gerados em seu interior, mas não foram. O espírito do mundo é um ilusionista ou uma ilusão megalomaníaca ou maníaca que gera sonhos, desejos e ambições viciantes e gigantesca em uma velocidade alucinante e faz com que as pessoas o assumam e acreditem que tais coisas são gravemente delas mesmas, ou pior, faz com que acreditem que é a vontade de Deus. Lembre-se da passagem bíblica em que Jesus Cristo foi tentado pelo diabo. Está escrito novamente, e transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo a Jesus Cristo e a glória deste mundo. E disse-lhe a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Isso está em Mateus 4, 8 e 9. Se analisarmos estes dois versículos segundo a ótica do que estamos estudando aqui, poderemos ver claramente que o espírito mundano ou do mundo ou do diabo estava agindo exatamente do mesmo jeito
com Cristo, ou seja, o inimigo queria induzir Jesus, como muitos induzem nós hoje, a pensar absurdamente grande, a sonhar extravagantemente alto, segundo os padrões terrenos, em ter o poder e a glória de todos os reinos mundanos, exatamente como tem feito com sucesso na vida de multidões nos dias de hoje. Fora e dentro de congregações, fazendo-os sonhar alto e pensar grande, segundo a visão das glórias sociais. A diferença óbvia é que o Mestre Jesus sabia muito bem que a grandeza de um sonho, objetivo ou pensamento não é medida pela quantidade de dinheiro, poder, status, fama, posse, bens ou afirmação social que ele é capaz de gerar. Esta é a visão mundana. A visão cristã, que foi aquela demonstrada e ensinada tanto por Cristo quanto pelos apóstolos, mostra que a grandeza de um sonho, pensamento, objetivo está no fato deles serem genuinamente gerados dentro de nós pelo próprio Deus e não plantados independentemente de se as pessoas ou a sociedade vão achar grande ou pequena. A grandeza de nossos sonhos, objetivos e metas reside em como eles podem nos transformar a cada dia em pessoas melhores, mais humildes, mais pacíficas, mais amorosas, assim como ajudar a transformar aqueles que estiverem ao nosso redor. Mesmo que, segundo os olhos do mundo, sociedade, isso não nos gere qualquer dinheiro, posses, bens, status, poder, sonhos grandes não engrandecem o homem. São os sonhos nobres que fazem isso. Como já estudamos e lemos em 12 de Romanos, verso 16, onde está escrito: mas acomodai-vos com as coisas humildes. Lembre-se que ser humilde é ter um coração disposto e inclinado a servir aos outros, como foi dito em Lucas 22, 26. O maior entre vós seja como o menor, e quem governa como que serve. A humildade enobrece, exatamente como Jesus e os apóstolos demonstraram em suas trajetórias registradas nas Escrituras Sagradas. Portanto, nos acomodarmos com as coisas humildes é simplesmente não ter essa visão megalomaníaca ou maníaca do mundo e da sociedade, mas sim os sonhos, desejos e objetivos que condizem com nossa estatura e chamado espiritual, assim como voltados para servir e ajudar ao próximo, mesmo que eles estejam contra nós, tal como Cristo, Paulo e os outros apóstolos. Os desejos dos cristãos têm mais a ver com construir uma vida simples, abundante, justa, moderada e sadia em todos os aspectos do que em viver sobre os holofotes no extremo das glórias sociais ou do mundo ou do diabo. Como disse o salmista de Deus, que ele disse que a lâmpada para os nossos pés seja a palavra do Senhor e a luz para o nosso caminho. Esta é a palavra que Deus tem nos dado, e não a luz do mundo e do diabo que procura nos enganar. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Deus abençoe e a santa paz de Deus.